Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química, e nós estamos juntos nesse quadro Qual a Diferença? Neste vídeo, qual a diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas? Que muitos alunos têm dificuldades e confundem os dois conceitos. Então, qual é a diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas? Vamos acompanhar com esses diversos exemplos que eu coloquei aqui. Começando com a molécula de Cl2. Daqui é a fórmula de Lewis da molécula de Cl2. Essa ligação entre os dois átomos de cloro é uma ligação covalente apolar. Por quê? Porque ela une dois átomos que não têm diferença de eletronegatividade. Se a ligação é covalente apolar e a molécula só tem dois átomos, essa molécula também vai ser apolar. Então aqui houve uma coincidência. A ligação é covalente apolar, porque essa ligação une dois átomos iguais, portanto não há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Quando uma molécula só tem dois átomos e a ligação é covalente apolar, a molécula também vai ser apolar. Então a ligação é apolar e essa molécula de Cl2 também é apolar. Agora nós vamos para outra molécula de dois átomos, o HCl. Essa ligação é uma ligação covalente polar. Por que, Alexandre, que ela é uma ligação covalente polar? Porque ela une dois átomos com eletronegatividade diferentes. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Vale lembrar que a eletronegatividade na tabela periódica, ela cresce nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima, sem contar com os gases nobres. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tem até uma frase e uma sequência com os principais átomos que costumam aparecer nas moléculas. O flúor é o elemento mais eletronegativo, depois vem o oxigênio. A frase é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que o nitrogênio, que o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Então, sem dúvida, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, essa ligação, ela é polar. Como ela é polar, o cloro fica parcialmente negativo e o hidrogênio fica parcialmente positivo. Por quê? Porque eletronegatividade é a tendência que o átomo tem para atrair elétrons para próximo de si em uma ligação covalente. Como o cloro é mais eletronegativo, o par de elétrons da ligação fica mais próximo dele. Então ele fica parcialmente negativo, essa é uma letra grega delta minúscula, e o hidrogênio fica parcialmente positivo. Essa molécula de dois átomos, a gente costuma representar um vetor momento dipolar apontando para o átomo mais eletronegativo. Essa molécula, ela é polar. Quando a molécula só tem dois átomos e a ligação for polar, a molécula também vai ser polar. Por quê? Porque nós vamos ter um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Essa setinha não se anula. O vetor momento dipolar é diferente de zero, essa molécula é polar. Agora, nós vamos para a molécula de água. A molécula de água, ela tem ligação polar, sem dúvida. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a ligação é polar. Se a ligação é polar, o oxigênio ele fica parcialmente negativo e os hidrogênios ficam parcialmente positivos. Quando a molécula tem 3 ou mais átomos, você só pode dizer se a molécula é polar ou apolar, primeiro se você souber a geometria dela, a geometria molecular, para você saber se os vetores vão se anular ou não. Como a água tem uma geometria angular, eu vou colocar o primeiro vetor, por definição, apontando para o átomo mais eletronegativo. Essa é uma letra grega mu. Aqui também, ó, um vetor apontando para o átomo mais eletronegativo.
E esses dois vetores não se anulam. Se a água fosse linear, os vetores se anulariam. Aí ela seria uma molécula apolar. Mas esses vetores têm uma resultante para cima. Ó. Então, o vetor momento dipolar resultante é diferente de zero. Sempre que o vetor momento dipolar resultante for diferente de zero, a molécula será polar. Conclusão, ó, sempre que a molécula tiver 3 ou mais átomos, eu tenho que saber a geometria para saber se o vetor momento dipolar resultante vai ser igual a zero, aí a molécula vai ser apolar. Ou diferente de zero, nesse caso a molécula será polar. Por exemplo, você vai começar a cada vez mais entender melhor. O CO2, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então o carbono fica parcialmente positivo e os oxigênios parcialmente negativos. Vamos colocar os vetores, sempre apontando para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Só que o CO2 é uma molécula linear. Como o CO2 é linear, um vetor apontando para a direita e um vetor apontando para a esquerda, as ligações são polares, mas a molécula é apolar. Por quê? Porque o vetor momento dipolar resultante é igual a zero. Então, nem sempre vai haver coincidência. Está aqui o CO2, que tem uma ligação covalente polar, e você sabe por quê? Porque cada ligação une átomos com eletronegatividades diferentes, mas a molécula é apolar. E você sabe também explicar por quê. Por que a molécula é apolar? Aí você tem que dizer, olha, o CO2 tem uma geometria linear. Como essa molécula é linear, o vetor que aponta para o oxigênio da direita e o vetor que aponta para o oxigênio da esquerda tem a mesma intensidade, apontando para lados opostos, eles se anulam. Então, o vetor momento dipolar resultante é zero. Se o vetor momento dipolar resultante é zero, a molécula é apolar. Então, veja que nem sempre vai coincidir a polaridade da ligação com a polaridade da molécula. Quando só tem 2 átomos, sempre coincide. De 3 átomos para frente, eu só posso dizer se uma molécula é polar ou apolar, se primeiro eu souber a geometria dela e depois souber se os vetores momento dipolares resultantes vão ser iguais a zero ou diferentes de zero. Olha outra molécula com 3 átomos e ela também tem uma geometria linear, o HCN. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, coloca uma setinha apontando para o carbono. É o vetor. Essa ligação entre hidrogênio e carbono, ela é uma ligação covalente polar. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E agora, ó, o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, outra setinha apontando para o carbono. Essas duas setas vão se anular, como no caso do CO2? Esses dois vetores vão se anular ou não? Não. Eu vou ter um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Então, cada ligação do HCN é polar. A ligação entre o hidrogênio e o carbono é polar, porque o carbono é mais eletronegativo. As ligações, a ligação tripla entre o nitrogênio e o carbono é polar, porque o nitrogênio é mais eletronegativo. Esses dois vetores não se anulam. O vetor momento dipolar resultante é diferente de zero, então essa molécula é polar. Olha que legal, o CO2 tem 3 átomos, o HCN tem 3 átomos. Todas duas são moléculas lineares. Mas aqui no CO2, o vetor momento dipolar resultante é igual a zero, por isso que a molécula é apolar. Aqui no HCN, o vetor momento dipolar resultante é diferente de zero, por isso que a molécula é polar. Então, é fundamental saber a geometria da molécula. Lógico que tem outros vídeos no meu canal onde eu ensino a você descobrir a geometria molecular. É um dos conteúdos de ligações químicas. Nesse vídeo nós estamos fazendo a diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Aqui é a molécula da amônia. A amônia tem uma geometria piramidal. A geometria da amônia é piramidal.
essa cunha cheia, significa que a ligação está para fora do plano da lousa. Essa cunha tracejada significa que a ligação está para dentro do plano da lousa. E a linha significa que a ligação está no plano da lousa. Então, isso é para te dar uma ideia espacial. O NH3, a geometria é piramidal. A ligação, é lógico que você concorda que é uma ligação polar, porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio fica parcialmente positivo, cada hidrogênio desse fica parcialmente positivo e o nitrogênio parcialmente negativo. O vetor momento dipolar aponta para o nitrogênio, porque ele é mais eletronegativo, o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Esses três vetores, eles vão se anular ou não? Lógico que não. Eles têm uma resultante para cima. Então, o vetor momento dipolar resultante é diferente de zero. Como o vetor momento dipolar resultante é diferente de zero, essa molécula é uma molécula polar. Então, nem sempre há coincidência entre polaridade de ligação e polaridade de moléculas. Em vários exemplos que eu coloquei, houve a coincidência, mas existem também muitos exemplos onde a ligação vai ser polar e a molécula é apolar. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, a molécula de CO2. Mas na molécula de BF3, ela é uma molécula trigonal plana. Dá para a gente imprensar aqui, ó, na molécula de BF3, a geometria é trigonal plana, tá aí, trigonal plana. Os ângulos aqui são 120 graus. Então, essa molécula de BF3, ó, ela tem uma ligação polar, sem dúvida, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, o flúor é mais eletronegativo do que o boro. No entanto, a molécula, ela é polar ou apolar? O ângulo aqui é 120 graus. Esses três vetores, como o ângulo é 120 graus, eles se anulam. Então, o vetor momento dipolar resultante é zero. Como o vetor momento dipolar resultante é zero, essa molécula é apolar. Então, está aí mais uma molécula apolar formada por ligações polares. A molécula de BF3, que tem geometria trigonal plana. Trigonal plana. Eu só posso dizer se uma molécula é polar ou apolar, principalmente se ela tiver 3 ou mais átomos, se eu souber a geometria, colocar os vetores momentos dipolares e saber se esses vetores vão se anular ou não. Se os vetores se o vetor momento dipolar resultante for igual a zero, então a molécula é apolar. Se o vetor momento dipolar resultante for diferente de zero, a molécula será polar, ok? Então tá aí a diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Polaridade de ligações é moleza. Sempre que os dois átomos forem diferentes, tiverem diferença de eletronegatividade, a ligação será covalente polar. Mas para saber se a molécula é polar ou apolar, se ela tiver 3 ou mais átomos, temos que saber a geometria molecular, colocar os vetores apontando para o elemento mais eletronegativo, saber se eles vão se anular, como acontece no CO2, como acontece no BF3, ou não, como acontece no HCN, na amônia e na água. Daí a diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever para ficar com acesso a todo o conteúdo do canal. Ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que são postados todas as semanas. Se você gostou, dá um joinha, clique em gostei para ajudar no crescimento do canal. Deixe o seu comentário. Qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui nesse quadro? Qual a diferença? Neste vídeo,
qual a diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas. A gente se vê, um grande abraço, até o próximo vídeo.